E aí, Medaholic, segundou, e como você já sabe, aqui no canal da MEN, toda segunda-feira é dia de podcast. E dessa vez eu trouxe uma convidada para conversar comigo sobre uma dúvida que muitas pessoas têm, que é: será que eu faço medicina como segunda graduação? Será que eu devo tentar de novo para medicina, caso eu já tenha feito uma graduação antes? Então, a convidada de hoje vai conversar um pouco sobre isso, mas ela tem um bônus, porque ela também é professora. Então, ela já ajudou vários outros vestibulantes que sonhavam em passar em medicina e ainda sonham em cursar e conseguir exercer a tão sonhada profissão médica. Então, seja muito bem-vinda, doutora Milena Maia. Oi, professora também, né? Sim. Boa noite para todo mundo. Então, né, vale a pena sim. Vale a E como pena. eu sou a prova viva disso, né? Mas antes da gente chegar nesse ponto, eu queria que você me contasse um pouquinho da sua história. Como é que a medicina entra na sua vida? Então, vamos lá. Quando eu era criança, né, eu sempre quis a medicina, certo? E eu me encantava com as pessoas vestidas de jaleco, de roupa branca. E o mais importante, né, cuidando dos outros. Eu achava aquilo ali extraordinário, fantástico. Então, eu sempre tive isso em mim, desde que eu era criança mesmo. E aí, foi que aconteceu? Eu fui aluna da rede pública, né? Estudei a minha vida toda na rede pública. Então, naquela época, não tinha condições de eu terminar um terceiro ano e já arriscar a medicina. Sim, Então, eu gostava muito de biologia. Claro que para fazer medicina tem que gostar de sim. biologia, né? Senão tá no caminho errado. Então, eu gostava muito de biologia, tive um professor no ensino médio muito bom. E eu disse, não, eu vou tentar biologia primeiro. E depois eu vejo medicina, porque naquela época, eu estou falando de 1900 e lá vai fumaça, não vou fazer conta não. Então, o que que aconteceu? Acho que é 1987. Ih, gente, não me lembro mais não, viu? Me perdoando aí, eu já vou 50, mês que vem eu vou fazer 50 anos, então, desculpando aí o tempo. Enfim, quando eu terminei meu terceiro ano, eu terminei aos 17 anos de idade. Eu disse, vou fazer biologia e vou tentar medicina no ano que vem. Porque a gente Uhum. fazia muito o curso de biologia como trampolim para a medicina. Entendi. Por quê? Porque o ciclo básico era igual. Então, Hum, muita gente fazia biologia, ou fazia farmácia, ou fazia enfermagem, porque o primeiro ano, né, era igual para todo mundo. Só que eu gostei. Aí fui ficando, né? E assim, aquele bichinho do nível superior morde a gente, né? Quando a gente sai do ensino médio. Ah, não sou mais ensino médio agora, eu sou ensino superior. A gente fica se achando, né, alguma coisa na vida. E aí fui ficando, e com pouco tempo eu já consegui um emprego na área, como uhum. professora. Comecei no ensino fundamental, me lembro que a minha primeira turma de aula foi a turma de sétima série, que é justamente falando sobre o que? Corpo humano, né? Uhum. Naquela época era a sétima série, né? Hoje a gente fala sétimo ano, né? Sexto ano, oitavo ano, enfim. E aí fui mantendo, né? Eu disse, não, vou terminar o curso cedo, que como eu disse, eu era novinha. E aí eu vejo o que fazer depois. Só que quando eu entrei no curso de biologia, eu trilhei a minha vida para fazer mestrado e doutorado. Então Hum, eu trabalhei com iniciação científica, eu tive uma orientadora, né? Fiz vários projetos financiados pelo CNPq, PIBIC, então eu estava a pesquisadora, né? E a minha orientadora disse, ó, Milena, você vai fazer mestrado em Brasília, né? Eu era encantada pela UNB. Você vai fazer mestrado em Brasília, em ecologia. Depois a gente puxa o seu doutorado para a Alemanha, porque ela tinha feito lá, então eu tinha todos os contatos para isso, sim. né? E aí eu sonhando, vislumbrando com isso. Porém, o que foi que aconteceu? Quando eu terminei a faculdade, eu tive um relacionamento e acabei engravidando. E aí engravidei, eu disse, agora eu vou ter que botar, né, comida na mesa, digamos assim. Então, o sonho do mestrado, doutorado, ficou de lado, porque agora eu era mãe de família, eu tinha que sustentar, né, uma Uhum. criança. E aí eu fui crescendo como professora, né, fui crescendo no mercado de Aracaju, fui ganhando escolas e aquilo ali foi, eu disse, não, é isso, e eu gosto, eu amo ensinar, né? Quem é meu aluno sabe que eu adoro ensinar. Eu ainda dou aula
por opção, né? Gosto bastante. E aí, foi quando veio aquele sistema de verdadeiro e falso, né? A universidade adotou esse sistema de verdadeiro e falso, mudou o processo seletivo e implementou o sistema de cotas, né? E aí alguns alunos diziam, professora, por que você não entra? Por que você não tenta, né? Quando você vai falar de corpo humano, você se empolga, tal. E eu, nada, gente. Esse sonho não é mais para mim, não. Né? Não, deixa para lá. Aí eu cheguei a acreditar nisso, né? Já estava na segunda filha, né? Eu tinha uma filha pequena na época. Mas aquela ideia foram os meus alunos, por incrível que pareça, foram os meus alunos que me incentivaram. E aquele sonho da medicina estava adormecido, mas estava aqui dentro. E aí, quando foi no primeiro ano dessa política e tal, eu tive aluno, Vanessa, que era mais velho que eu. Eu dava aula no cursinho para alunos que eram muito mais velhos que eu e que tinham voltado para a sala de aula. Eu me lembro muito de um que ele terminou de estudar, parou de estudar, fechou o ensino médio no ano que eu nasci. Eu nasci em 1974. E aquele senhorzinho estava lá. Cabelinho bem branquinho e tal. E aí eu gostava muito de conversar com os alunos, né, no intervalo. E perguntei para ele por que que ele estava ali, né? E ele era aposentado da Petrobras, né? Ganhava um bom salário. Ele fez, professor, eu estou aqui não é por questão financeira, não, porque graças a Deus estou bem de vida. Eu estou aqui para realizar um sonho. Eu fiz, qual é o seu sonho? Ele fez, eu quero fazer direito. Nem que eu não exerça, mas eu quero ter, né, esse sonho. Aí aquilo ali foi que me deu sabe, fora os meus alunos, né, no meu ouvido, esse senhor, ele me deu esse start. Disse, olhe, se ele tá sonhando na idade que ele tá, por que não? Porque eu já tinha aquela ideia, eu já tô velha, né? Não é mais pra mim, não, eu já tô velha, porque a gente tem muito disso, né? O etarismo é pesado, né? E aí, quando foi no ano seguinte, eu disse, eu vou fazer. Ele passou, viu? Ele passou, eu disse, ainda bem. eu vou. Aí ele fez, vou fazer. E aí conversei né, com uma professora, conhecida aqui em Aracaju, que tem cursinho, conversei com ela, ela fez, ô Milena, tente mesmo. E aí me joguei. Me matriculei, fiz algumas disciplinas isoladas, química, física, matemática, acho que espanhol, mas assim, como eu tinha uma filha pequena, ainda mamava, era muito pequenininha, então essas disciplinas isoladas eu fui diminuindo. Comecei numa maior empolgação, mas eu vi que meu ritmo não dava. Porque naquele momento, Vanessa, eu dava aula de manhã, à tarde e à noite. E tentava ainda, nas vagas, nas lacunas, encaixar essas disciplinas isoladas. E como você falou, veja bem, eu era estudante, né, pré-vestibulanda, né, para a medicina, e eu dava aula aos meus concorrentes. Então, imagine eu estar na sala de aula explicando aos meus alunos como fechar a prova de biologia. Porque enquanto eu estava ali na frente deles, eu era a professora, né, e não uma concorrente deles. Mas quando eu saí, eu disse, agora o cenário eu vou estudar, né? Eu fora da sala de aula, eu sou a concorrente deles, entendeu? Então, mas enquanto eu estava ali, eu tinha que fazer o meu melhor. Porque eu ainda era professora, né? E assim, muita gente ficava naquela coisa. Será que ela... Porque como eu professora de biologia, então ele já vai fechar todas as provas de biologia. Eu disse, mas minha gente, ainda tem química, ainda tem física, ainda tem as outras, Sim, né? tem as outras matérias. Só que assim, uma coisa que naquele momento foi muito importante para mim é que eu não ficava pensando no que é que o outro estava fazendo, no quanto o outro estava estudando. A estratégia de estudo dos outros não servia para mim, né? Por quê? Porque eu tinha uma carga de trabalho grande e ainda tinha uma filha bebê para amamentar, para cuidar. Então, que horário que eu estudava? À noite, de madrugada e final de semana. Então, a minha estratégia não serve para muita gente. Talvez sirva para quem trabalha, né? Porque a gente sabe que tem muita gente que trabalha. Eu disse aí, qual é o tempo que sobra? Então, esse tempo que sobra, eu tinha que estudar com
qualidade. Porque quantidade eu sabia que eu não ia conseguir atingir. Não ia conseguir estudar tudo de tudo. Então, eu disse, eu tenho que ser estrategista. Então, qual era a estratégia? Vamos lá, eu fiz um levantamento de todas as provas que tinham acontecido naquele modelo verdadeiro e falso, tá? Então, desde a primeira prova até a última, eu fiz uma tabela no Excel. Caramba! Fiz uma tabela, fiz gráfico, tu acredita? Fiz o Uhum. gráfico e fiz uma distribuição de itens verdadeiros, de item falso, e vi que havia um padrão. E aí, aquilo ali, para mim, foi um norte assim, ó. É mais ou menos por aqui. O que é que cai mais, né? O que é que eu devo focar? E foi assim que eu fiz, né? Então, eu tinha essa questão de estudar com qualidade no menor tempo que eu tinha. Então, eu abdiquei de muita coisa. Então, para quem quer realmente, né? Medicina, que todo mundo sabe que é muito concorrido, a palavra de ordem é abdicação, certo? É foco. E graças a Deus eu sempre tive muito isso, né? Eu vou chegar ali, é aquilo, qual é o caminho? É aquele ali Uhum. traçado e deu certo. Deu muito certo, graças a Deus. Mas não vou dizer que foi fácil, né? Nunca é fácil, independente da idade. Eu acho que pesa mais para quem tem a responsabilidade de trazer o pão para dentro de casa, né? Que Sim, com tenho certeza. eu tinha 2 filhas, né? No momento, então tinha que custear essas despesas, tinha que pagar boleto. Então eu tinha Uhum. essa preocupação a mais, não era só apenas estudar. Mas enfim, deu tudo certo, né? Deu tudo certo, estudei até o último minuto. Fiz uma coisa que eu não aconselho, né? Que foi virar a noite de sono de um dia para outro para fazer a Uhum. prova, porque naquele momento eram 4 provas, 4 dias de prova, melhor dizendo, né? Começava no domingo, segunda, terça, quarta. Porque o processo naquela época era o seguinte: no domingo você fazia a prova referente aos conteúdos da primeira série, do segundo dia, segunda série, terceiro dia, terceira série, e no último dia que era a redação. Então era muito Uhum. exaustivo, né? 4 dias de prova. Então eu virava a noite de um dia para outro, né? E ainda fazia o seguinte: eu conseguia anotar gabarito, porque Uhum. aí a gente recebia o gabarito e eu fazia uma contagem, eu fazia um cálculo. Para quê? Para ver se no outro dia eu ia arriscar mais ou menos na resolução, né, das Uhum. questões. Porque, para quem não sabe, o sistema de verdadeiro e falso tem o seguinte: se você marca uma errada, você cancela aquela, né, correta que você assinalou. Então, eu usei muito da estratégia. E eu tive muito essa frieza também. E eu não sei de onde eu tirei essa frieza, porque eu sou uma pessoa super ansiosa. Sou muito Sim. ansiosa. Mas consegui fazer tudinho. Talvez pela questão da estratégia que eu Do bolei, foco do foco. também. Eu era muito focada, muito mesmo. Então, pronto, deu tudo certo, passei, graças a Deus. Fui cursar a faculdade e já estou formada, já tenho o quê? 7 anos, né? Mas, enfim, é isso, né? O meu plano primeiro era medicina, não deu, vou para biologia, me formei em biologia, gostei de biologia, vou ficar aqui. E aí depois Uhum. veio aquela luzinha, não, vamos tentar medicina, aquele sonho Uhum. que estava adormecido. E é isso. E muito boa a sua história. Muito interessante de saber que foi algo assim de muito tempo atrás, né? E que, graças a Deus, você conseguiu chegar lá com muita persistência. Muita, muita E mesmo. imagino que tenha sido muito cansativo conciliar todas essas partes da sua vida Foi, para foi. conseguir atingir esse objetivo. E principalmente, às vezes a gente desmotiva durante esses processos. Nesse período todo, o que que te motivava a continuar seguindo em frente? 2 coisas, né? Uma é porque apesar de gostar muito de lecionar, eu cheguei no momento que eu disse, daqui eu não avanço mais. Daqui eu não tenho como. Eu já cheguei a dar aula em 8 escolas em Aracaju, na mesma época. Caramba. Entendeu? E era muito desgastante. Então eu vi assim, meu nome aqui, meu rosto era estampado em vários outdoor, tá? Uhum. Só que assim, eu corria muito, corria muito, corria muito, porque eu queria fazer uma renda, Sim. né? Para poder criar as minhas filhas eu vivia mais fora de casa do que dentro de casa. Então eu era muito ausente em relação à criação das minhas meninas. Eu preciso buscar algo melhor financeiramente. Então eu sabia que a medicina ia me propiciar isso. E graças a Uhum. Deus me propicia, entendeu? Então eu queria ter essa condição de criar minhas filhas com uma condição financeira melhor
E também realizar esse meu sonho. Eu não vou dizer que não foi. Eu juntei as duas coisas, né? Meu sonho, né, de ser médica e ter uma condição financeira melhor, certo? Uhum. Que eu não precisasse trabalhar tanto para ganhar um valor X, entendeu? E durante esse período, quais foram os desafios assim que você enfrentou para tentar conciliar o trabalho com os estudos? O que você Então, poderia dizer assim de como eu, principal? então, veja, como eu disse, né? Eu trabalhava manhã, tarde e noite. Então, meu tempo era muito reduzido. E a minha filha mais nova, ela ainda mamava. Uhum. Então, eu cheguei, Vanessa, aí para cursinho, com ela na mama. Ela Caramba. aqui, eu assistindo aula, copiando, e ela aqui no peito, Uhum. entendeu? E levando ela para tudo que é lugar. Então, assim, eu chego, se eu disser a você, deu vontade de desistir, às vezes dava assim, meu Deus, eu preciso que isso tenha, né, um, tenha um desfecho positivo, porque tá sendo muito exaustivo, muito cansativo, fisicamente e outra coisa, psicologicamente. Porque Uhum. se eu não passar esse ano, será que eu vou ter né, o psicológico e o mental pra, né, aguentar ano Uhum. que vem? Pra aguentar mais um ano, 2 anos? Não sei. Por isso que eu me dediquei muito para que Uhum. aquele ano fosse o meu ano, entendeu? Sim. Talvez o fato de eu ser mais velha, de eu ser mais madura, né, ter uma base boa, muito boa em biologia, então isso assim já me deu um pouquinho mais, né, de conforto. E também assim, eu sempre fui uma aluna na escola, no ensino médio, eu sempre fui uma das melhores alunas, né? Uhum. Minha turma, havia um apelido de que eu era a CDF. Eu era a CDFzinha mesmo, entendeu? Então assim, eu gostava muito de estudar, entendeu? Uhum. Estudar para mim nunca foi um sacrifício. Sempre foi prazeroso. Eu sempre, assim, talvez pelo fato de eu ser geminiana, e geminiano é muito curioso, né? Uhum. Sempre tá alimentando, assim, a mente. Então, aquilo ali pra mim foi gostoso. Reaprender, ver coisas que eu não tinha visto, estudar coisas que eu não lembrava mais. Então, não foi tão sofrido por conta disso, entendeu? O Uhum. sofrimento foi mais físico, né? Porque cansativo. E o psicológico e emocional que eu tinha que trabalhar essa Uhum. questão assim da insegurança, né? O aluno de repente é novinho, com a memória mais fresca, mas como eu disse, eu não posso focar no segundo, no terceiro, eu tenho que focar dentro de mim, Sim. né? Eu costumo dizer aos meus alunos que o maior inimigo é a gente mesmo, porque é a gente quem se sabota. É verdade. E assim, para conciliar os estudos e trabalho, se você tivesse algumas dicas para dar para o pessoal, quais seriam elas? Então, vamos lá, e vamos sair agora da faculdade, vamos sair da época que eu era pré-vestibulanda. Pronto, isso. Pronto, vamos agora quando eu entrei na medicina. Certo? Uhum. Que todo mundo sabe que o curso de medicina, ele é de carga horária maior que tem, né? Uhum. São 6 anos com um número de créditos muito pesado, né? Para quem trabalha ainda no sistema de créditos. Então, foi muito pesado também. Mas como eu consegui, né, pegar algumas coisas da biologia e aproveitar, Ai, já então, nos ajudou. 2 primeiros anos, eu consegui, assim, não aproveitar um período todo, mas, digamos, se era para fazer 6 matérias, eu só fazia 3, Uhum. 4, então já foi diminuindo a carga. Mas chegou o momento que eu não tinha mais créditos para aproveitar. Foi quando eu fui para a parte profissionalizante, né? Porque eu peguei o currículo antigo, o currículo mais tradicional, onde os 2 primeiros anos, né, é o do ciclo comum, ciclo básico, quem chama, e depois vem para a parte profissionalizante, que é quinto período para cima, né? Uhum. Que é onde as aulas eram só no hospital universitário. E aí a coisa começou a pegar, porque eu fui aos poucos deixando as escolas que eu trabalhava, né? Fui reduzindo, que eu tinha que reduzir. E chegou um momento que realmente eu tive que pedir demissão, né? Uhum. Aí ficava assim, num cursinho, no outro, né? Que não tinha um vínculo empregatício, aí era à noite. Então, naquela brechinha que eu não estava tendo aula na faculdade, era essa brechinha que eu ia conseguir ganhar meu dinheirinho suado, entendeu? Então, eu também tive uma fase muito difícil dentro da faculdade, que eu acho, Vanessa, que, eu acho não, tenho certeza,
que foi muito mais provação do que fazer o vestibular. Sério? Com certeza. A aprovação foi muito maior. Por quê? Porque chegou um momento que eu não tinha renda, Caramba. entendeu? E os Sim. boletos iam chegando, Sim. tá? E os boletos iam chegando, tá? E eu, meu Deus, e agora? Eu vou pra onde? Né? Eu tenho que terminar esse curso. Eu preciso terminar esse curso. Porque eu digo aos meus alunos hoje, vocês querem medicina, é maravilhoso o curso. É maravilhoso você ajudar as pessoas, né? Acertar diagnósticos e o mais importante, tratar. E você vê a pessoa bem depois que você faz aquele tratamento, né? O olhar de gratidão do seu paciente e tal. Mas tem que ter muito psicológico, certo? Porque a gente é testado de todas as maneiras. Então, ninguém vai pro curso de medicina achando que é Grey's Anatomy, não. Viu? Não vá. Pior Certo? que a maioria pensa isso Achar que mesmo. vai encontrar a minha pessoa, né? My person, estão por fora, tá? É pesado o curso. É um curso que, né? Tira muito da gente, suga muito a nossa vitalidade física, a nossa energia, o nosso psicológico. Tanto que tem muito estudo de medicina que acaba adoecendo mesmo. Infelizmente, na época que eu fiz, teve colega nosso que precisou ser internado em clínica psiquiátrica. Teve gente que chegou a suicídio e tal. Então, você que já tem algumas questões psicológicas, você tem que trabalhar muito esse lado também. E se fortalecer, De né? se fortalecer. Então, o que eu mais digo ao pessoal hoje é: vocês não pensem que vão chegar lá e é mundo de flores, não. Tá? A concorrência lá dentro também é muito pesada, certo? Sim. Então, vocês têm que estar preparados também emocionalmente para lidar, né, com as dificuldades, com os assédios que a gente sofre, infelizmente tem, né? Não estou falando assédio sexual, não. Estou falando assédio no sentido moral mesmo, de humilhação, e você ter que engolir e tal. Então, esse é o lado B que ninguém fala da medicina, tá? Mas o lado A de você desvendar o corpo humano, entender a máquina humana, né? E ver como as pessoas ficam gratas e felizes. É muito sensacional você salvar a vida de alguém. Entendeu? E aí tem esse bônus que, né, digamos assim, deixa o lado B, o lado não muito positivo, no cantinho que ele deve ficar. Sim. E até pegando o gancho agora, quais seriam os outros benefícios, assim, que você encontrou no curso de medicina, tanto no período em que você fazia, quanto ao sair dele? Pronto. Então, para mim, eu vou falar dentro da minha ótica, da minha Certo. perspectiva. Me ajudou muito como professora. Sério? Com certeza, Vanessa. Hoje eu sou muito melhor professora do que eu era antes do curso de medicina. Porque hoje eu posso falar com propriedade, tá? Quando eu vou falar, por exemplo, eu tô falando de programas de saúde. Eu disse, gente, inclusive, eu tive um caso de um paciente semana passada. Olha, hoje eu atendi um paciente com essa situação. Então, eu trago a medicina para dentro do cursinho, para dentro da sala de aula. Não é uma coisa que eu li, é uma coisa que eu vivenciei enquanto médico, ou vivencio isso no dia a dia. Às vezes, assim, o menino adora, quando eu dou uma quebrada de... Gente, deixa eu contar uma fofoca. Deixa eu contar um babado. Menino, tu acredita que isso, aquilo, outro? E aí os olhinhos chegam, brilham. Mas eu faço isso de propósito, porque eu sei que o aluno, ele vai, sabe, criar mais gosto da coisa, né, da situação. Então, eu me tornei muito melhor professora de biologia por conta da medicina. Esse é um ponto. O outro ponto, a gente aprende a entender melhor as pessoas. Entendeu? É onde a gente começa a trabalhar a empatia mais, a gente começa a entender mais a cabeça das pessoas, entendeu? Então, a gente acaba se tornando mais humano. É até um paradoxo, né? Porque tem gente que acha que médico é desumano. É, que vai ficar mais frio. Vai ficando mais frio. Mas não, é porque a gente, não é que vai... Isso também depende muito do lidar da pessoa, Sim. né? Eu tenho a fama, vou puxar a sardinha pro meu lado, eu tenho a fama de ser uma médica muito humana, né? Mas porque a gente tem essa coisa de olhar, né? Do olhar, né? Muitas das vezes a pessoa vai para ali, Vanessa, não é
Não é doutora, é porque minha diabetes, porque minha hipertensão, porque minha artrose, não. É porque tá precisando conversar com alguém, entendeu? Então a gente tem que ser um pouco de psicólogo, psiquiatra, psicanalista. Tem que ser de tudo um pouco, Então assim, né? isso me ajudou enquanto pessoa, né? Enquanto Milena, pessoa, né? E profissionalmente, porque assim, a medicina é um universo. Então tem várias opções, né? Você tem ali um leque muito grande, né, para você seguir, né, para você se especializar. Você pode ter mais de uma especialização. Por exemplo, minha pretensão é fazer ginecologia e obstetrícia, tá? Ainda tenho a intenção de fazer gineco, mas tô apaixonada por medicina da família. Uma coisa não impede a outra, eu posso fazer os dois, entendeu? Até porque, como eu já tenho tempo de como se diz, de experiência profissional em medicina da família, eu posso fazer uma prova de título e requerer esse título, entendeu? É só fazer essa prova, que já é um projeto meu pro ano que vem. Ai, que bom, eu não sabia que dava pra aproveitar assim. Dá sim, dá sim. Inclusive, com esse título, eu posso até ser tutora da disciplina Medicina da Família, que existem programas para isso, entendeu? E agora, assim, se você pudesse dar um recado pra quem tá em casa e essa Hum. pessoa tá pensando, eu trabalho, já tô aqui com a carreira consolidada, será que eu deveria voltar atrás e tentar esse sonho? Qual seria esse recado que você teria pra Então, dar pro pessoal? é um sonho, você quer, seu coração bate mais forte, entendeu? Você tá feliz no que você está fazendo. Se não estiver, corra atrás. Ah, mas eu tô velho. Deixa eu dizer, eu tinha 35 anos de idade quando eu fui fazer a prova para medicina, entendeu? Então, se eu fosse escutar o que eu cheguei a escutar, porque disseram, o que é que essa mulher quer fazer medicina? Já tá velha, né? É interessante essa coisa do etarismo para mulher, né? Então, já tá velha, né? Já tá consolidada a carreira dela como professora. Quem muito quer, nada tem. Então, sempre tem os haters, né? Não, com certeza, sempre Então, tem. se eu fosse dar ouvido a isso, eu não estaria onde eu estou agora. Certo? Então, eu olhei para dentro de mim. Eu ouvi o que meu íntimo queria dizer. E assim, vá, Milena, se jogue. Entendeu? E fui aprovada, né? E vou dizer mais, tá? Uma coisa que não é todo mundo que sabe. Eu fui provada a todo instante no ano que eu fui fazer o vestibular. Isso foi no ano de 2010. Eu fui aprovada para entrar em 2011, né? Teve uma série de problemas, né? Durante o ano. Foi um ano que eu tive problemas com alunos numa certa escola, de difamação, de calúnia. Aquilo ali mexeu muito com o meu emocional. E aquilo ali me fez o seguinte: eu quero sair de escola. Eu quero sair desse universo, entendeu? Então, aquilo ali, esse desgosto que eu tive, digamos assim, foi mais um Gatilho, né? um temperinho para eu correr atrás da medicina. Então, foram vários fatores. E quando eu fui fazer o bendito vestibular, o que é que aconteceu? A minha menina mais nova, ela tinha uma babá, né? E essa babá simplesmente me deu cano na época da prova. Caramba. No dia da prova, foi qual dia, Milena? Foi o terceiro dia, que era o dia mais difícil, porque era a prova do terceiro ano. Essa menina sumiu, simplesmente sumiu. E eu fiquei desesperada. Disse, meu Deus, como é que eu vou fazer a prova? Com quem deixar? E aí, na época, eu chamei o pai da minha filha, né? A gente estava separado, mas ele sempre foi parceirão. Eu disse, ó, aconteceu isso, isso, isso. Eu preciso que você venha ficar com a Melissa. E aí ele chegou, mas ele chegou muito em cima da hora. E eu disse, meu Deus, o trânsito pra UFES, né? Porque a gente fazia a prova na UFES, tá muito congestionado. Não vai dar tempo. Ele me deu uma carona, porque eu já estava muito nervosa. Eu não tenho condições de dirigir. E aí, o que aconteceu? Ele foi levando, conduzindo o carro, só que estava muito quente, foi dezembro, um abafado, trânsito tal. E aí, minha filha, acho que com calor, não sei o que foi, vomitou. Só que ela vomitou e ela aspirou o vômito. Então, ela ficou sem respirar. Ela ficou toda roxa. Quando eu vi minha filha ali, sem respirar,
eu entrei em desespero. Fiz lá umas manobras que eu nem sabia, né? Como, acho que instinto de mãe. E aí ela voltou, mas voltou muito molinha, tal. E aí ele disse, e agora? Eu fiz, corre para o hospital. Ele vai na sua prova. Eu disse, prova tem todo ano, minha filha não. Mas aí ela foi melhorando, melhorando no caminho. Aí eu lembrei, só normalmente nesses locais de prova tem um posto de saúde, um posto de atendimento. Bora lá. Aí chegamos, ela já chegou um pouco melhor, tal. Mas quem não estava melhor era eu. Eu estava destruída, né? Porque eu vi minha filha desmaiada nos meus braços, era neném ainda. Eu ser quase morta, desfalecida, toda roxa. Então, imagine eu chegar na prova, depois de ter acontecido isso minutos antes. Então, eu cheguei chorando, me tremendo. Eu não conseguia nem sair do carro. Foi que a professora do cursinho, né, que eu fazia, me conduziu até a porta do prédio da didática, onde eu ia fazer o vestibular. E aí chamamos um coordenador. E eu disse, olha, aconteceu tal situação, minha filha tá aí, se ela passar mal, eu vou sair e vou embora para levar ela no hospital. Ele fez, você não pode sair. Você só pode sair depois de transcorrido tanto tempo, acho que era 1h30, né? Não me lembro. Então, ou você entra para fazer a prova, ou você não entra. E aí eu fiquei, e agora, meu Deus? E agora? Digamos assim, nadar e morrer na praia, né? Nos 45 segundos tempo acontecer isso, eu fiz e agora? Aí foi que ela assim, Milena, eu vou olhar. A sua filha, ele veio lhe dar um retorno. Aí ela veio, eu fiz e aí como ela tá? Ela tá ótima. Você não tá mentindo, não? Não. Pronto, resumindo. Entrei chorando, mas chorando, você não tem noção. Copiosamente. Sentei na última cadeira e só fazia chorar, 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 chorar. Veio aquele envelope preto, né? Todo mundo começou a distribuir a prova, eu deixei aqui. Eu passei uns 10 minutos ainda antes de começar a prova chorando. E aí eu respirei fundo e pedi, né, a espiritualidade para naquele momento me amparar, me ajudar. Então tem a coisa da fé, né, que foi muito forte, que é muito forte. E eu fiz, vocês que são meus guias, que me orientam, estejam aqui comigo, porque eu estou precisando de vocês. Pronto. Me acalmei e comecei a prova. Fiz a prova toda. Deixa eu lhe dizer, foi dos 3 anos a prova que eu me saí melhor. Então, tinha o dedo de Deus apontando para mim. Gata, tava lá que é a sua vez, né? Entendeu? A vaga é sua, você, né? Você é a escolhida. Então, assim, teve muita coisa para dizer não. E eu digo isso aos meus alunos. Só, se tem um ano que tem tudo para dar errado, é esse ano. Vocês vão ser testados de todas as maneiras. Mas eu li uma frase que diz o seguinte, a vida vai te colocar à prova em muitas circunstâncias, para você saber se aquilo que você quer de verdade. Porque às vezes a pessoa tem uma barreira, tem outra barreira, aí desiste. Então você não queria aquilo de verdade. Quando você quer de verdade, pode vir a barreira que for, pode vir a porrada que for, o tropeço que for, mas você continua atrás do seu propósito. E aí, consegui meu propósito, fui aprovada, graças a Deus. Estou Milena, né, professora e médica, fazendo as duas coisas que eu mais amo na minha vida. Foi muito bom ouvir sua história, Duda, que eu tava aqui quietinha, caladinha, só escutando. Foi muito bom ouvir e até inspirar, me motivar também. Eu tenho metade da sua idade, exatamente metade da sua idade, eu tenho 25. E eu já ouvi de parentes e de outras pessoas a mesma coisa. Você tá velha demais pra tentar. Você já não tem 18 anos, você já não tem 19 anos. Vai fazer outra coisa. Você já tem um trabalho, você já tem uma carreira. Vai fazer outra coisa. Deixa isso pra lá, não é pra você. Já ouvi várias vezes que eu não ia conseguir tudo. Até no ano em que eu consegui, lá atrás, eu ouvi isso. E no fim deu tudo certo. E acredito que com muita persistência pode sim dar certo de novo. Então eu tenho certeza que pra quem te ouviu até agora, né, pra quem ouviu a nossa conversa, vai sentir muito inspirado a continuar e a chegar lá, independente de o quão difícil possa ser agora. Acredito que no final a recompensa, ela é muito maior do que a gente pode até prever, né? Uhum. Então eu queria muito agradecer a você pela presença, pelas palavras.
Eu e pela espero, eu motivação. espero que realmente seja uma motivação, um incentivo, né? Não deixem, não permitam que ninguém dite, né, a sua felicidade com a régua de si próprio, né? Verdade. Quem sabe a dor e a delícia de ser o que é você mesma. É verdade. Muito obrigada, Milena, de novo pela sua De presença. nada. E para você que está em casa, os recadinhos de sempre, todas as redes sociais da MEN estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. Se inscreve no canal e, para finalizar, até a próxima, Medaholic.